Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui da HBcast. Eu sou o Fábio, estou hoje aqui com o pastor Guilherme. Pastor Guilherme, muito obrigado por estar conosco aqui na HBcast. Por favor, Guilherme, se apresente, fala um pouco onde o senhor está pastoreando hoje. Eu me chamo Guilherme, como já foi falado aqui pelo irmão Fábio, né? Eu sou pastor na Igreja Presbiteriana Cairóis, em Fortaleza, Ceará. Pastor Guilherme, hoje a gente vai conversar, hoje o episódio vai falar um pouco sobre o Sagrado Ministério. E antes de começar aqui nas perguntas, pastor, eu queria saber como foi o seu chamado para o Sagrado Ministério. Bom, eu estava até conversando sobre isso com os irmãos antes da gente iniciar, né? Eu despertei para o ministério pastoral, para essa vocação, quando eu estava ainda na minha igreja de origem, de nascença, né? Que era uma igreja pentecostal. Conheci o evangelho nesse meio, né? O Senhor me despertou para as doutrinas da graça, então eu fui à escritura, li muito, né? Li bons livros também. Aí eu já tinha esse desejo antes de me converter, porque eu via os pastores pregando, eu via os homens ali, né, servindo. Talvez o que me atraiu primeiro foi esses holofotes na pessoa, sabe? Mas a despeito disso, de fato, o Deus, né, veio despertar no meu coração, o Senhor veio despertar no meu coração esse desejo de amar o seu povo, servir a igreja. E eu fui então enviado para o seminário. Primeiro eu estudei um ano num seminário aqui em Fortaleza, né, um seminário reformado. Depois eu fui enviado para um seminário mais tradicional no norte do país, certo? Lá eu me formei e foi ali também que conheci o presbiterianismo e me tornei presbiteriano, fui ordenado, morei 10 anos no Pará, né? Agora, fui despertado para esse desejo ministerial, né? Agora, eu me encontrei como pastor, até mesmo depois desse desejo despertar, depois que eu vim compreender mais profundamente o que era o ministério pastoral, o que é sofrer pelo povo de Deus, tá? O que é labutar em favor desse povo também, não é? Que é mais ou menos o que faziam os sacerdotes na antiga aliança, né? E os profetas também, instruindo o povo com a lei. Bom, seria mais ou menos por aí, né? Sim. Só antes de continuar, o senhor fez seminário em qual? No Nordeste? Eu estudei no Instituto Missionário Palavra da Vida, não foi um seminário presbiteriano, né? Eu não era presbiteriano à época, certo? E ainda não tinha saído aquela resolução do Supremo, né? Quanto a enviar os seminaristas e aspirantes para seminários presbiterianos. Muita gente daqui ia, inclusive minha esposa, ela foi muito tempo pro PV. Tem uma galera ainda Nordeste? Do Nordeste, isso, lá em Recife, né? Sim. Que aí daí eles iam para Sake Points, né? Legal. Pastor, eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre como é que a gente distingue isso entre a vocação, né, ao Sagrado Ministério e essas outras formas de serviço na igreja. Bom, biblicamente você percebe o seguinte: existem, nós chamamos na IPB agora me falhou o nome, nós temos pastores, sim, dividido entre presbítero, regente e docente, e nós temos os diáconos. Na história da igreja tinham presbíteros, antes deles bispos, né, que seria um sinônimo, mas o bispo estaria acima do presbítero por algumas outras responsabilidades, e os diáconos, né? Basicamente são essas, né? Em outras denominações, né? Em outras tradições cristãs vão surgindo, né, outras áreas de serviço na igreja. Mas se você for para a escritura, de fato, são essas duas. Presbíteros, entre os que se dedicam à administração, ao governo, né, a servir nessa área, e outros na pregação, como fala o próprio apóstolo Paulo, né? E os diáconos. Os diáconos nós sabemos, Atos 6 você lê como surgiu, por que surgiu, não tem para onde correr. Agora, fato é que esses homens deveriam ser piedosos e conhecedores da palavra também. Tanto que o apóstolo Paulo lá, em 1 Timóteo 13, ele fala da mesma coisa. O cara tem que entender de Bíblia, do mesmo jeito. Por mais que não seja vocacionado para ensinar, mas o cara tem que saber manusear,
né? Agora, o pastor, ele se distingue por quê? Ele usa, e eu pego aqui de um podcast, né? Ele usa um cajado de papel e o nome do podcast é Cajado de Papel, é de um pastor presbiteriano, né? Sim. Me falhou aqui a memória do nome dele, mas o pastor ele usa um cajado de papel. É diferente. Você vê na própria instituição da diaconia, Sim. ali em Atos 6. Por que foi instituído os diáconos? Para cuidarem dos necessitados. Porque os apóstolos, os pastores aqui, olha, eles iam se dedicar ao ministério da palavra e oração. Aí está. Então, há uma distinção. E, de fato, essa vocação, ela é para algo que não é dessa terra. Ela, de fato, é espiritual. Mas, óbvio, ela é vivida aqui, né? Eu estou aqui olhando para a minha colinha aqui. Quando a gente fala de vocação, é interessante. Eu posso falar livremente aqui? Sim, sim. Posso falar? Quando a gente fala de vocação, a gente está falando de aptidões. Sim. Certo? De inclinações de alguém para determinado serviço. Certo. Então, a vocação para o diácono, perfeito. Né? Você tem que observar naquela pessoa vocacionada para tal, se ela tem aquela aptidão para isso, se ela tem inclinação de fato para isso, né? Com a prescrição bíblica. E do mesmo modo, aquele que deseja deseja pastorear o povo do Senhor, né? Portanto, quando a gente fala de vocação para o Ministério da Palavra, a gente não fala somente do púlpito. Sim. Não falamos somente do púlpito. Agora, claro, não é? O púlpito está incluso. Sim. Você vê o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, na primeira epístola, capítulo 4, versículo 13. O púlpito está incluso. Ele tem que ensinar, sim. Ele tem que instruir, sim. Ele tem que repassar o que ele aprendeu do apóstolo para outros homens fiéis, e certamente esses homens fiéis iam passar para outros. Agora, perceba, não é limitado aí. Não é limitado. E eu diria o seguinte, você pode procurar os livros sobre vocação pastoral. Reverendo Eugene Peterson fala muito bem sobre vocação pastoral. Ryan Croft também fala sobre vocação pastoral. Pastor Ricardo Barbosa, presbiteriano, lá de Brasília, também fala muito bem de vocação pastoral. Mas vá a 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, você vai entender o que é vocação pastoral. Pastores são chamados para sofrer. Mas todos vão sofrer? Não. Porque a nossa vida, a que vivemos aqui, a fé que vivemos, que é tangível, entendeu, Sim, Fábio? sim. Que você consegue tocar, às vezes não é dada a sofrimento. Às vezes um pastor não vai sofrer. Às vezes o povo ali é dócil, é tranquilo, não vai ter dissensão entre eles. Bênção. Mas o apóstolo Paulo, quando fala Timóteo, ele está preparando Timóteo para isso aí. Sim. Você vai entrar num campo de guerra. Você vai ter que pular de bunker em bunker. Você vai ter que ser o cara que vai dar a cara a tapa. Seja corajoso, ele fala para Timóteo. Né? Não abandone o dom que há em ti, que o Senhor te deu. Seja corajoso. Seja correto. Portanto, meu amado irmão, abrange diversos contextos. Então, se você vê um jovem que deseja ensinar, deseja pregar, vou começar a observar esse rapaz. Vou instigá-lo, vou ajudá-lo a pregar, sim, a desenvolver essa aptidão. Agora, vamos ver se ele é pastor mesmo. Vamos ver se ele deseja ser pastor mesmo, ou só professor. Porque professores tem muitos. Agora, repito, essa vocação exige o ensino, mas não somente o ensino. Sim. Né? Sim. Aproveitando já nesse ponto, pastor, eu queria que você falasse como foi para o senhor, quais foram os sinais, né? E já puxando para a segunda pergunta, né? Quais os sinais bíblicos e práticos que indica esse chamado, né? Tanto para o sagrado ministério, para o pastoral e tanto para os outros ministérios que o senhor falou também, né? Tanto de diácono e presbítero, quais sinais bíblicos tem que ter e como foi isso para o senhor também, se o senhor puder falar um pouco. Bom, tudo começa, e a gente não pode negar isso, né? Do jovem que aspira a amar a boa doutrina. Mas, repito, não se resume a isso. Certo? Sim. Não se resume somente a conhecer. Porque a gente sabe. Tiago fala na epístola. Né? Até os demônios conhecem. Sim.
Então, seriam até bons teólogos, talvez. Melhor do que muitos de nós, né? Agora, veja. Meu querido irmão. O homem que possui esse dom, ele certamente ama a boa doutrina. O apóstolo Paulo fala isso a Timóteo na segunda epístola. Capítulo 1, versículo 13 e 14. Ama a boa doutrina. Mas não somente isso. Ele se preocupa em fazer discípulos, Fábio. Sim. Mas ele não está falando fazer seguidores. Vamos fazer seguidores aqui para fazer um motim e derrubar aquele irmão que pensa diferente de mim. Te acalma. Te acalma que eu acho que a tua vocação é outra, não é para ser pastor, não. Falta misericórdia aí. Né? Sim. Mas certamente ele se preocupa em fazer discípulos, não dele, mas de Cristo. Sim. Que porventura podem vir até discordar dele. Imagine, eu, presbiteriano, faço um discípulo que anos à frente percebe, não, eu acredito que a doutrina batista é a correta. Meu irmão, você abandonou a fé. O que é isso? Que absurdo. Né? Ele continua sendo um servo de Deus, um homem de Deus. Vai para uma frente diferente do cristianismo. Ok, mas somos irmãos. Sim. Eu me preocupo em fazer discípulos para Cristo, não para mim mesmo. Sim. Tanto que o homem, o servo de Deus que se preocupa com isso, o que ele vai querer? Ele se preocupa com as pessoas que o escutam. O apóstolo Paulo fala isso a Timóteo. Timóteo, cuida com aqueles que estão perto de ti te ouvindo. E ele fala isso num contexto em que Timóteo tinha que se afastar de brigas tolas. Timóteo, se afasta de brigas tolas. E cuidar com aqueles que escutam você, Timóteo. Você vê, não é coisa de mimimi, de milindre. Tu fala tu não quer falar desse jeito, doa quem doer. Não, meu irmão. O papel pastoral é diferente de um papel de um profeta veterotestamentário. Se você for ver palavras do profeta Jeremias, você fica de boca aberta quando ele dava aquela lenhada no povo. O papel do pastor não é pisar na cana quebrada, não, meu irmão. Por isso, a misericórdia tem que estar no coração desse homem. Tanto que ele deve se preocupar com quem o escuta, mesmo não sendo cristão. Se aplica ali também. Sim. Entende? Ou seja, ama a boa doutrina, se preocupa em fazer discípulos, se preocupa com os que estão escutando ele, certo? E esse homem será brando com todos, até mesmo com aqueles que tentam brigar com ele. Todas são instruções que o apóstolo Paulo dá a Timóteo na segunda epístola. Tanto que, esses brigam comigo, esses me perseguem. Aí o que Paulo fala a Timóteo? Só para concluir essa segunda pergunta. O que Paulo fala a Timóteo? Seja misericordioso, até com esses briguentos aí que te perseguem. Cara, a misericórdia é um distintivo no coração de um pastor. Não tem pra onde correr. Entende? Sim. Não tem pra onde correr. É o pastor, eu gosto desse pastor. Quando eu vou na igreja dele, eu saio todo moído, que ele me detona todinho. Tudo bem. Tem momentos em que o cajado de papel exige isso do púlpito. Mas é sempre assim. Né? Como disse um pastor presbiteriano, Paul Washer só existe um. Por isso a gente não precisa de mais pastores reproduzindo uma maneira que o pastor Paul Washer fala. E eu não estou aqui desmerecendo o ministério do pastor Paul Washer, mas ele fala de uma maneira dura. Ele tem o seu lugar no meio da cristandade, ele tem o seu lugar. Às vezes a gente precisa ouvir mesmo, mas tem que ser sempre assim. Tem que ser porrada direto. Pois é, né? E já aproveitando, pastor, né, você falou que você foi lá no Palavra da Vida, né? E falou inicialmente sobre que antes era um desejo, assim, mais de estar lá e Deus foi moldando o seu coração para o ministério pastoral. E já aproveitando isso, queria falar também sobre essa distinção, né? Essa diferença, né? Entre o meu desejo, que é o desejo humano de servir e esse verdadeiro chamado para o ministério, né? Para o sagrado ministério. Eu tenho um princípio. Certo? Eu sou muito novo. Nós somos aqui, né? Sim. Pra você que não tá vendo por trás das câmeras, todos nós somos muito novos aqui. Temos 2 carecas aqui, mas somos novos.
Eu, é por forçação mesmo. Não sou também tão calvo assim, não. Mas veja, pra não perder o fio da meada. Mas a população de careca está aumentando. Tá A galera aumentando. tá É verdade. Careca tá aumentando. Aqui na igreja, foi só um cortou, aí uma galera assumiu a careca. É mesmo. Só... Falta só o Fábio. Não, eu não, gente. Ele é grande pra fora, assim. Que estranho. Parece um elfo, né? Isso. Por isso que eu deixo o cabelo grande, ó, que é pra esconder as orelhas. É um segredo. Bom, eu diria que a gente tem que testar o aspirante. Sim. Não tem como fugir do teste. Não tem uma fórmula matemática. Nós somos seres humanos. Com certeza. Não tem como imaginar assim, esse rapaz se chama Caio, quando ele for ordenado vai ser Caio Fábio, e no futuro vai causar um dos maiores escândalos na igreja brasileira. O nome desse pastor é Steve, sobrenome Lawson. No ano de 2024, ele vai causar um dos maiores escândalos na igreja, da igreja no mundo. Tem como dizer. O nome desse jovem é Davi. Jovem, à vista dos outros mais fraco, vão ungí-lo rei. O que vai acontecer depois? Vai causar um dos maiores escândalos do reino em Judá. São verdades que estão diante de nós. Como é que eu vou saber o dia de amanhã? Como é que você vai saber se eu, pastor Guilherme, não vou, daqui a pouco, estou aqui com vocês, mas depois vocês vão ouvir algo terrível a meu respeito, que Deus nos livre disso, né? Não tem como saber. Mas devemos começar testando o aspirante. Sim. Ele deseja, eu vou colocar esse rapaz aqui de molho. De molho? Colocar de molho não é algo que vai ajudar aquele aspirante, aquele rapaz que deseja, a desenvolver as suas aptidões. Pelo contrário, vai matar o pobre que tá querendo. Perfeitamente. O que você tem que fazer? Vai alimentando. Vai trazendo para perto. Vai pastoreando mesmo, sabe? Vai plantando no coração dele essa semente do amor pelas ovelhas, pelo povo de Deus. A misericórdia é esse momento, né? E, veja, não é somente colocando para pregar que você vai testar. Não é somente colocando para pregar. Isso todo mundo quer. Aí está a tentação que muitos irmãos não percebem. Até jovens, como nós, né? Os holofotes são tentadores. Como falei no início, talvez o que me atraiu de início foi um holofote. O holofote é tentador. E até o depois também, né? Pastores jovens, eu fui ordenado pro diaconato para 5 anos, né? Começando esse ano, 5 anos. E eu sou jovem, tenho 26 anos, né? Casei, vou fazer 1 ano de casado agora. Então, esses holofotes, né? Querendo ou não, você é avisado. Tipo, é o menino novo que tá lá no diaconato, né? Sim. Glória a Deus e tal. Mas sim, são holofotes que eu até conversando com a minha esposa, né? Que tem que ser filtrado. Tem que pensar assim, puxa, eu sou o jovem que tá lá, mas, cara, essa glória não é minha, não. De maneira nenhuma. Isso é Deus. De Deus. E isso tem que estar alicerçado no meu coração, né? Que inclusive é uma das orações que a gente tava fazendo, eu e minha esposa. Porque, querendo ou não, é uma visão a mais que você não tava tendo. Não só para quem é o pastor, né? Se você for casado, a visão que você vai chegar também para sua esposa, mais um holofote para sua esposa. Sim. Que tem que ser tratado, cuidado e discernido para não gerar um problema maior. Não, mas é isso mesmo. Isso vale para qualquer oficial da igreja. Sim. E qualquer aspirante a oficialato na igreja. Né? Em qualquer esfera. Eu diria até não somente oficialato. Por exemplo, aqui na igreja, né? Uma igreja grande, tem muitas áreas para você servir. Eu quero servir naquela área. Pergunte-se por quê. Pastoreie seu próprio coração. Por que eu quero? Eu quero aparecer. E pode ter gente, aí claro, que são teorias, né? Pode ter gente por trás das cortinas, né? É aquela pessoa que tá trabalhando ali de fora, só observando, que tá fazendo isso só para querer ter seu nome citado ali. Ninguém nunca olhou para a cara da pessoa, pro rosto. Ninguém sabe nem qual é a cor da pessoa,
qual é o timbre que ela tem de voz, mas só de ter o nome citado a pessoa já fica com aquele ego ali. Uau, que maravilha, era isso que eu desejava. Isso é perigoso, perigosíssimo. É como você falou, a visibilidade, né, um crente de verdade, ele tem que entender. Ele está sendo colocado num local onde tentações virão com mais peso. Tem para onde correr. Né? Portanto, deve testar esse jovem. E, veja, esse teste envolve levá-lo para as visitas, por exemplo, apresentar a realidade para esse jovem, a realidade do ministério, de que existem pessoas com dores na alma, e não é só você chegar e... Ah, tá bom, irmão, vou orar por você, tá? Dá aquele velho tapinha nas costas. Você tem que parar, estudar a vida daquele irmão. Ele tá passando por isso. Ah, ele tá com uma dor profunda na sua alma. Aí alguém pode dizer, isso aí é depressão? A depressão é o mal do século, mas isso é só mimimi. Meu irmão, às vezes você não sabe porque a pessoa está profundamente deprimida. Por quê? Pode ser por pecado, pode ser. Mas também pode ser que não. Como é que você vai ajudar essa pessoa? Não tem uma, repito, equação matemática. Portanto, o pastor, desde a sua aspiração já ao ministério, de um jovem irmão, né, que entende ter essa vocação, ele precisa já conhecer essa realidade. Ele precisa pisar onde os pastores mais velhos estão pisando para conhecer, sabe? Dobrar a bainha da calça e pisar na lama mesmo. Conhecer a realidade. Rapaz, o povo sofre. Eita, rapaz, será que eu vou estar disposto a orar por esse povo todo dia? Porque vida de pastor não é só ficar conversando sobre teologia. Tem gente que pensa que a vida de pastor é muito boa. Termina o culto dominical ali, né? Beleza. Terminou, eu tô conversando com aqueles que gostam de conversar sobre teologia, que ficam no Instagram o tempo todo, depois do culto. Isso é vida de pastor, é muito boa. Meu irmão, a vida de pastor não é essa, não. A vida de pastor é você saber conduzir aqueles irmãos que gostam disso. Sim. Vocês estão conversando sobre isso? Legal, fulano falou isso e aquilo. Mas é você dar aquela atenção para aquele irmão que está passando por um tremendo desafio no final do culto e fazer um aconselhamento e orar com a pessoa. Essa é a vida do pastor. Não é só a parte visível que a gente vê no domingo no culto de oração. Perfeitamente. Você tem que ver se esse irmão, aí é o que eu concluo, né? Se esse irmão tem interesse em servir, mais do que ser servido. Sim. Começa por aí. O nosso Senhor Jesus Cristo disse: quer servir? Você tem que servir, tem que ser o primeiro a fazer isso. Ponto. Pastor, antes de a gente continuar, a gente vai dar uma pausa. Você que está assistindo aí e está gostando do papo aqui com o Guilherme sobre a aspiração, você que aspira, por exemplo, ao Sagrado Ministério, tem alguma foi alguma dessas perguntas que você tinha, né? O pastor já respondeu. A gente volta no próximo episódio.